Eu, como a Esther disse, vou falar sobre uma metodologia, né, de avaliação, na verdade de autoavaliação institucional, né, chamada Indicadores da Qualidade na Educação. Deixei também disponível alguns folders ali para que vocês consultem. E na verdade, deixa eu pegar, o que eu acho que é interessante é assim, a ideia, né, da avaliação institucional, justamente porque ela vem diminuir um pouco esse abismo, né, entre as avaliações de larga escala, né, os testes padronizados, e aquela avaliação que é feita na sala de aula, professor-aluno. O que vale nessa avaliação não é somente o desempenho do aluno, mas também a avaliação da escola em sua totalidade. E aí, eu vou falar um pouco dessa proposta dos indicadores, mas articulada a uma experiência concreta de uso em uma rede de ensino, que é a Rede Municipal de Ensino de Bebedouro, aqui no interior do estado de São Paulo. A discussão sobre qualidade, né, provocada pelos indicadores, ela tem dois grandes temas, né? Ela trata de dois grandes temas, então, que é o tema da avaliação e o tema da participação. Então, eu trouxe aqui rapidamente falar um pouco desses, dos desafios, né, dessa avaliação, porque a noção de qualidade, ela sempre necessariamente, a gente acredita nisso, ela sempre e necessariamente envolve um julgamento, né, baseado em critérios subjetivos ou intersubjetivos do que é desejável ou pelo menos aceitável, né? Então, a noção de qualidade, ela sempre vai envolver o tema da avaliação, né? A gente acredita, né, que essa avaliação ela deve informar o gestor, o educador e o educando, e ela deve servir de subsídio para algum tipo de mudança ou algum tipo de reflexão, né? Então, não só a avaliação pela avaliação, mas uma avaliação que traga uma reflexão e que isso possa provocar algum tipo de mudança, né? Que é uma crítica, por exemplo, das avaliações dos testes em larga escala, né? Que muitas vezes eles são realizados, mas que isso na ponta, né, ali para o professor na sala de aula, ou mesmo para o gestor na gestão da escola, ela não tem muita repercussão, né? E aí, falando mais especificamente da avaliação institucional, então, a gente acredita que ela contribui, né, na construção de pontes entre os educadores, os educandos e o sistema, né, de que fazem parte, e também que ela é necessária para que se possa avaliar de forma contextualizada o desempenho dos estudantes. Aí eu trouxe alguns, segundo, na verdade, isso aqui, quem trata disso aqui é a professora Sandra Zack, a professora da USP, né, da Faculdade de Educação, e ela fala sobre 4 princípios fundamentais do processo de avaliação escolar para a melhoria da qualidade. Então, o primeiro, ser democrático, ao considerar que a comunidade escolar é capaz de implicar-se com os interesses da maioria da população. Ser abrangente, ao se dispor a avaliar todos os componentes da organização escolar. Ser participativo, né, ao prever que todos poderão colaborar com todo o processo avaliativo, desde a mobilização da comunidade escolar até o monitoramento das ações e dos resultados. E ser contínuo ao pretender uma prática dinâmica de investigação. Sobre a questão dos processos participativos, né, então a gente tem a LDB, né, de 1996, que propõe a gestão democrática como princípio da educação nacional, efetivado pela participação de todos na concepção e condução de novos processos de gestão e de organização do espaço escolar, né? Aí, a partir, então, daí, a gente teve a criação das instâncias, né, das instâncias de participação,
como o Conselho, né, Fiscal do Fundeb, merenda escolar, conselhos com funções normativas, né, como os de educação estaduais e municipais, grêmios estudantis e os conselhos de classe e os próprios conselhos de escola, né. Então a gente acredita que o conceito de qualidade ele ganha legitimidade quando é fomentado pelo debate coletivo e participativo. E essa metodologia dos indicadores bebe um pouco disso, né, desses pressupostos. Então tá aí, a gente tem agora, né, nós temos os indicadores, né, a primeira versão foi a versão pensada para o ensino fundamental, né, que foi lançada em 2004. Aí, depois, em 2010, nós tivemos o lançamento da versão pensada para a educação infantil, então os indicadores da educação infantil, e agora vai ser lançada a versão, né, dos indicadores para a educação referente às relações raciais na escola. Então, a gente chama a família INDIC. Então, nós temos essas 3 versões do material atualmente. Então, aí, um pouco essa questão da avaliação, né? Então, na década de 90, teve um investimento voltado para o sistema de avaliação nacional, né? Então, foi aí que começa esse investimento no SAEB, Organização de Dados dos Centros Educacionais, né? Aí, como é que, na verdade, surge a ideia de pensar uma autoavaliação institucional que envolvesse, né, toda uma comunidade para debater alguns aspectos que entendemos importantes para pensar uma escola de qualidade, né? Então, a partir desse investimento, né, da década de 90, então em 2003 Unicef e PNUD, né, demonstraram essa preocupação com a apropriação de dados educacionais pela população em geral. E aí o INDIC, então ele veio, indicadores da qualidade na educação, a gente chama INDIC, né? Então, a ideia de pensar um conjunto de indicadores que olhasse a escola de uma outra ótica e dialogasse com esses outros sujeitos, né, que a gente chama comunidade escolar. Então, são gestores, né, equipes técnicas, tanto das escolas como das próprias secretarias de educação, né, os professores e as professoras, os alunos e as alunas, os funcionários, né, que trabalham na escola, outros atores também envolvidos no debate sobre educação, de organizações não governamentais que estejam, né, situadas no entorno da escola, ou mesmo do Conselho Tutelar, né, atores do Conselho Tutelar, do CMDCA, enfim, a gente entende essa comunidade escolar dessa forma, né, como todos aqueles atores que estão de alguma maneira envolvidos com o debate sobre a qualidade da educação na escola. Então, para a elaboração da primeira versão, e aí essa metodologia de elaboração desse material, ela foi a mesma para todas as versões, né? Então aí houve a criação de um grupo multidisciplinar para refletir padrões, o que seriam padrões de qualidade, né? E para a escolha de uma metodologia em que pudesse possibilitar o diálogo entre essas pessoas, né? E aí entre pessoas que não necessariamente teriam tanta tranquilidade ou teriam formação para discutir a questão da educação, mas também envolver esses outros atores que vivem o cotidiano da escola. Então, qual que era o objetivo, né, de elaborar, né, e disseminar essa metodologia? Então, o objetivo foi justamente construir, né, esses indicadores educacionais qualitativos de fácil compreensão, capaz de envolver os diferentes atores da comunidade em torno de uma avaliação participativa e de ações voltadas ao cumprimento do direito à educação de qualidade para todos. Porque eu acho que é importante dizer que a ideia da avaliação
avaliação, né, dos indicadores é uma ideia de uma avaliação participativa da qualidade do ensino da escola, mas que essa avaliação depois ela sirva de subsídio para a elaboração de planos, a gente chama planos de ação, planos de melhoria, e que todos esses atores e essa comunidade escolar, esses atores estejam implicados tanto na reflexão e no levantamento desse diagnóstico, como também na elaboração de um plano, a partir dessa reflexão, e na implementação de suas ações, na implementação e no monitoramento dessas ações. Então a ideia é de envolver toda a comunidade escolar nessas diferentes etapas de metodologia do uso do material, né? E aí a gente tem conversado um pouco sobre essa questão dessa metodologia de investigação, né, proposta pelo INDIC, dela está inspirada justamente na pesquisação, né, que é a comunidade escolar configura-se como responsável pela produção de conhecimento sobre ela mesma e ao mesmo tempo o sujeito dessa produção, que era um pouco isso que eu estava dizendo. Então, você busca superar essencialmente a separação entre o conhecimento e a ação, buscando realizar a prática de conhecer para atuar. Então, a comunidade produz conhecimento sobre ela mesma e, ao mesmo tempo, é o sujeito dessa produção. Então, ela vai para a ação. A história de refletir e agir, da reflexão e da ação. Então aí eu não vou entrar em eu não vou falar sobre o que trata cada um desses temas, porque eu acho que não é o caso. Mas depois esses materiais eles são de domínio público, então qualquer pessoa pode baixar esse material no site da Ação Educativa. Eu aqui só vou dizer quais são os grandes temas, né, tratados nessas 3 versões do material, só para contextualizar um pouco, porque depois eu vou entrar aqui numa experiência, eu vou contar para vocês um caso, então para que vocês tenham ideia mais ideia do que foi todo esse processo. Então, o INDIC pensado são 7 grandes temas, né? Cada um desses materiais eles tratam 7 grandes temas. Então, o pensado para o ensino fundamental são esses temas: ambiente educativo, prática pedagógica e avaliação, ensino e aprendizagem da leitura e da escrita, gestão escolar democrática, formação em condições de trabalhos profissionais da escola, espaço físico escolar, acesso e permanência dos alunos na escola. E daí a estrutura desse material, só para quem não conhece que a ideia é assim, são essas 7 grandes dimensões. Cada uma dessas dimensões tem um conjunto de indicadores que permite avaliá-la, e cada indicador tem um conjunto de perguntas. Então, todas as versões elas estão organizadas dessa forma, essa é a estrutura. Então, tem a grande dimensão, um conjunto de indicadores e um conjunto de perguntas que a comunidade escolar reunida vai discutir e avaliar por meio de cores, né? Então, você tem... que não tem nenhum exemplo aqui, mas você tem um indicador que é o respeito, né, na escola. E aí tem uma pergunta que na escola todos são respeitados, não importando se são homens, mulheres, negros ou brancos, indígenas, deficientes, né, que é uma pergunta que vai permitir você avaliar um indicador respeito. E aí a comunidade, né, separada em grupos, vai discutir se naquela escola todos discute e avalia, né? E aí, assim por diante, todas as perguntas, no final a gente vai ter, na verdade, um grande mapeamento, um grande diagnóstico daquela escola, né? Então esses são os grandes temas do fundamental. A educação infantil trata do planejamento institucional, multiplicidade de experiências e de linguagem, interações, promoção de saúde, espaços materiais e mobiliários, formação em condições de trabalho das professoras e demais profissionais, cooperação e troca com as famílias e participação na rede de proteção social. E esses são os temas das relações raciais na escola, né? Relacionamentos e atitudes, currículo e prática pedagógica, recursos e materiais didáticos, acompanhamento, permanência e sucesso,
o papel dos dados profissionais de educação, gestão democrática e para além da escola. Aí, a gente tem refletido muito aqui na ação educativa o uso desse material para contribuir com a construção de planos municipais e estaduais de educação, né? As possibilidades dos indicadores contribuírem, sobretudo, para o diagnóstico local, né? Quando o município vai fazer o diagnóstico local para pensar o seu plano, né? E isso vai ao encontro justamente dessa discussão agora, né, do Plano Nacional de Educação, que já o PNE de 2001, né, e agora também esse que está em tramitação no Congresso Nacional, eles já estabelecem, o de 2001 já estabelecia, né, que todos os estados e municípios brasileiros construam seus planos de educação com metas para os próximos 10 anos, visando ampliar o atendimento e melhorar a qualidade da educação para toda a população, né. Agora, esse novo PNE, ele deve fixar o prazo de 1 a 2 anos para que todos os municípios e estados tenham seus planos e definir que eles sejam construídos por meio de processos participativos envolvendo a população. Então, na verdade, o grande salto, né, agora desse novo plano que está em tramitação no Congresso é justamente que a existência desses planos já era algo previsto, mas para além da existência, eles terão que ser necessariamente elaborados por meio de processos participativos, né? E aí a gente tem um levantamento do MEC de 2007 que diz que cerca de 60% dos municípios brasileiros e mais da metade dos estados ainda não têm planos de educação. Então, tendo em vista, né, essa conjuntura e o potencial dos indicadores na construção desses planos, a gente tem um pouco refletido esse uso, né, aqui na ação educativa, e mesmo com as secretarias de educação e com os municípios que a gente tem, que a gente trabalha, né, esse uso para ter essa contribuição. E eu vou apresentar aqui para vocês uma experiência que vai um pouco ao encontro dessa perspectiva, que é uma experiência nossa, né, de parceria com o Departamento Municipal de Educação do município de Bebedouro, aqui estado de São Paulo. Que aí a gente está trabalhando um pouco na sistematização desse processo, né, de Bebedouro, e o mote é justamente esse, as agendas das escolas, né, orientando a política educacional do município. Então aí eu trouxe um depoimento da dirigente de ensino, que ela, na verdade, que tem a ver com a demanda, né? Qual foi a demanda de Bebedouro para a ação educativa, né? E ela diz assim, o departamento, porque ela não é secretaria de educação, ela ainda é departamento, né? O departamento, por sua vez, sente que vai ter que fazer aquilo que nós chamamos de Plano Municipal de Educação, né? Nós tivemos aqui um congresso estadual dos Conselhos Municipais de Educação em 2003. Tivemos muitos professores que vieram de outros estados, inclusive fazer as palestras, para que a gente pudesse construir o nosso Plano Municipal de Educação. Foi construído através dos conselhos, através das comissões, só que ficou no papel, acabou não indo para a Câmara para ser aprovado. Posteriormente, esse Plano Municipal de Educação foi construído por um escritório que acabou acontecendo, foi feito, foi aprovado, mas realmente não tinha alguns anseios da comunidade escolar. Então, o que acontece? Quando eu voltei para o departamento, a gente sentiu necessidade de organizar alguns conselhos regionais para tentar democratizar mais as ações do departamento. E eu vejo que vai ser muito importante o INDIC, inclusive para a gente construir o nosso Plano Municipal de Educação e o planejamento do Departamento de Educação. Então, na verdade, o Bebedouro nos procurou com essa perspectiva, e é interessante notar, né, porque é comum, parece que não, mas é comum estados e municípios elaborarem seus planos, contratarem uma consultoria externa, né, que vem uma pessoa de fora, que nada tem a ver com aquela realidade, né, muitas vezes nem vai para campo, nem vai tentar entender o que é que realmente acontece.
e que faz uma proposta completamente externa, né? Sem dialogar com os atores que estão lá no cotidiano, no dia a dia, nas escolas, enfim, é muito comum, né, isso acontecer. E aí a necessidade que essa equipe sentiu de democratizar um pouco mais a discussão e trabalhar mais a partir da realidade da rede de ensino mesmo. E aí, também uma outra coisa que foi muito legal e que eu gostaria de chamar a atenção é que a equipe estava muito interessada em ter um estudo, né, das demandas específicas de cada unidade educacional e, ao mesmo tempo, das agendas da rede de ensino como um todo. Porque o INDIC ele possibilita isso, né, na medida em que é uma avaliação de cada escola, você pode ter um olhar específico para cada unidade. Mas ele também aponta as demandas e as agendas do conjunto das escolas. E que daí eu acho legal que vai ao encontro daquilo que a Wanda estava dizendo aqui, né? Como saber se a minha rede está criando desigualdades, né? Um pouco... você ter que fazer um estudo, ter um conhecimento sobre ela. E aí aqui o depoimento da técnica também, que ela disse isso, né? A gente achou que seria legal ter um retrato de toda a rede, desde a educação infantil até o fundamental, porque acho que vale dizer que em Bebedouro foi a rede toda, então a educação infantil e o ensino fundamental, né, fizeram essa autoavaliação institucional. Saber como está a nossa escola aqui em Bebedouro, até para poder fazer um trabalho de gestão mais adequado ao que seria a necessidade de nossas escolas aqui no município. E aí, então, eu vou trazer um pouco das etapas, né, de uso dessa metodologia, mas um pouco casada com com essa experiência. Então, primeiro houve lá no município uma negociação entre o departamento e as escolas, né, já que era a perspectiva do departamento realizar esse estudo, então primeiro precisaria negociar com as escolas. E aí, muitas delas, nesse momento, toparam, né, e gostaram muito da proposta, porque justamente, e aí pensando nessa avaliação de realidade específica, né, de cada unidade escolar, os indicadores, essa metodologia, ela contribui muito também para refletir o próprio projeto político-pedagógico da escola, né? Então, nessa perspectiva da unidade escolar, a metodologia ajuda muito a pensar, refletir, redefinir ou muitas vezes elaborar escolas que eventualmente não tenham os seus projetos políticos pedagógicos, né? Então, para as escolas nesse momento de negociação com o DEMEC foi interessante por conta disso. E aí, depois da negociação com as escolas, então a gente fechou uma parceria, ação educativa e departamento para usar o INDIC na rede toda, né? E aí a assessoria da ação nossa, que da nossa equipe, esteve mais voltada para a reflexão sobre as ações realizadas pelas equipes escolares e o DEMEC, né, por meio de encontros regulares de formação, que prescindiam os encontros de acompanhamento do departamento a todas as escolas, né? Então, a nossa atuação foi na verdade uma assessoria que a gente ia de vez em quando para o município e reunia, né, as escolas, sempre pedindo para que houvesse um representante da equipe técnica da escola e um do conselho escolar, fazia reuniões com as escolas junto com a equipe do departamento e depois reuniões só com a equipe do departamento para refletir um pouco mais as informações e também para planejar o que seria daí a atuação do departamento, o acompanhamento que eles fariam in loco em cada uma das escolas, né? O departamento assumiu a responsabilidade de acompanhar in loco cada uma das escolas, né? Então foram eles que fizeram esse trabalho. E daí, como a gente está falando de plano, eu trouxe mais aqui o que o departamento fez, né, em parceria com a escola, nessa etapa de mobilização. Então, elas fizeram banners, né, então elegeu, junto
a rede elegeu uma semana, né, em que as avaliações iam ocorrer em todas as unidades educacionais. Então foi de 22 a 27, foi novembro de 2010, né, finalzinho de 2010. E eu trouxe aqui os banners, quer dizer, a contribuição do departamento nessa mobilização, né? E aí um depoimento da técnica que ela diz assim: fizemos reunião com os gestores, confeccionamos banners e faixas para cada unidade escolar, folhetos e convite para todos os alunos, todos padronizados para toda a rede, e outdoors distribuídos pela cidade, utilizando o padrão do próprio INDIC. A CECAT, gente, de ensino, deu entrevistas a respeito do que seria o INDIC, solicitando que a população fosse até a escola de seu bairro, que a família fosse até a escola de seu filho e que contribuísse com sua opinião. Essas entrevistas saíram nos jornais, rádio da cidade e no site da prefeitura. Foi decidido também que cada escola faria o seu próprio material de divulgação, faria um trabalho com a equipe interna para a mobilização, enfeites para recepcionar a comunidade. Montamos um cronograma com os gestores para que muitas escolas não escolhessem o mesmo dia, pois todas as pessoas do departamento fariam o acompanhamento e participariam, né? Então, um pouco, numa avaliação participativa, como é que você faz para chamar e convidar essa comunidade para ela vir um dia dentro da escola e pensar um pouco na qualidade, né? Pensar um pouco como é possível melhorar, né? Como está a nossa escola e como é possível melhorar mais, né, a qualidade do ensino. Então foi feito todo esse trabalho de mobilização. Aqui um depoimento de uma professora, né, porque teve essa mobilização mais ampla enquanto rede, e cada escola também se organizou para fazer a sua mobilização no seu bairro e chamar a comunidade do bairro para participar dessa discussão, né, sobre qualidade. Então, uma diretora disse assim: com os professores nós fizemos em 2 etapas. A gente estudou todas as dimensões e orientou. Com os alunos, nós fizemos uma reunião mais rápida explicando o que era um INDIC, o que ia acontecer. Eles compareceram. E com os familiares, a gente fez uma prévia e uma reunião de pais. Então a gente colocou o que ia acontecer, como era e por que precisávamos deles na escola, né? Que tem a ver com essa etapa de preparação para avaliação, mobilização e ao mesmo tempo a preparação. Eu acho que o que é legal nesse depoimento dessa professora é assim, a preocupação de então trabalhar com os professores e com as professoras, depois chamar também os alunos e as alunas, explicar e depois ampliar para a participação dos familiares. Aí eu trouxe aqui para vocês uma tabela que traz a presença, né, dos diferentes atores da comunidade escolar nas avaliações realizadas por Bebedouro, e aqui são só as escolas de ensino fundamental, tá? Eu não trouxe as da educação infantil porque a gente está no processo de sistematização dessa experiência, e aí para esse processo a gente focalizou um pouco mais nas escolas de ensino fundamental. Então são 12 unidades educacionais de ensino fundamental. Então eu trouxe aqui um pouco dos números, né? Então, no total das 12 escolas, né, a presença nas avaliações foi de 40% foi de familiares, né, ou responsáveis, né? 21, cerca de 20% docentes, teve um percentual também bastante significativo de estudantes, né? Os funcionários também compareceram, aí coordenadores, diretores, né? Equipe técnica, tanto da escola como do departamento. A comunidade, a gente chamou comunidade ampliada, / profissionais de instituições parceiras, né? Então, foram um total de 1.275 pessoas, atores da comunidade escolar, que participaram desse movimento de avaliar a qualidade do ensino da escola, né, num processo de avaliação participativa para poder pensar as melhorias necessárias, né.
Aí depois, na etapa de elaboração dos planos de ação, então depois desse grande diagnóstico, então cada escola teria esse estudo para poder pensar qual que seria o seu plano de ação. E muitas vezes esse plano já articulado ao próprio projeto político-pedagógico da escola, né? E aí também, como a gente está falando do plano do departamento, o plano municipal, então eu trouxe um pouco do depoimento da como é que o departamento daí nessa etapa se implicou nessa etapa, né? Então, e o que eu acho que é legal dizer é assim, que na verdade a equipe lá do departamento lá em Bebedouro, a equipe planejava, né? Uma equipe, as mulheres, né? Uma equipe de mulheres, elas planejavam, elas iam fazendo. Em nenhum momento nós aqui, né, os assessores aqui da Santa disseram para elas, olha, vocês têm que ir lá fazer reunião na escola para acompanhar a implementação do plano. Então tinha essa coisa que elas iam fazendo, e quando a gente chegava lá, que elas contavam tudo que elas estavam fazendo pra gente, né? Isso que era legal. Porque elas não ficavam esperando a gente dizer o que é que tinha que fazer, elas iam fazendo, né? E depois quando a gente chegava lá, elas contavam, nós fizemos isso. E daí a gente discutia e refletia um pouco a prática delas, né? Que esse movimento é que era legal. Então nós marcamos um horário, elas foram em cada escola, a gente sentou junto, tentamos dar uma olhada, o que foi, e assim foi um momento de ouvir o que eles, né, o que a comunidade já tinha percebido, o que já estavam fazendo também. Então elas foram, né, foram para cada escola para tentar entender o que é que eles estavam fazendo com aquela tabulação e qual seria o plano, né. Aí, depois que o plano foi elaborado, então após a etapa de elaboração do plano, veio a implementação e o acompanhamento, né? Então eu já falei, nós da ação educativa nós íamos para discutir um pouco essas práticas, tanto do departamento como das escolas. Então os planos já estavam acontecendo, os resultados da avaliação já estavam subsidiando as ações, tanto das escolas como do departamento, e quando a gente ia para entender como é que isso estava acontecendo, para tentar ajudar a refletir um pouco como que poderia dar sustentação, né, para esses processos pedagógicos que foram desencadeados por meio do DIP, enfim. Era uma coisa mais de orientação mesmo. E aí, nessa etapa do acompanhamento, eu acho que vale dizer que a equipe do departamento, então, criou uma sistemática de acompanhamento direto às escolas, né, por meio da elaboração de um instrumento de observação baseado tanto nos indicadores propostos pelo INDIC como nas ações previstas e desenvolvidas pelas escolas para darem conta de seus planos. Tudo isso para conhecer os resultados que vinham sendo alcançados, as dificuldades de implementação, bem como orientar as possíveis soluções para essas dificuldades. Então, só chamar a atenção aqui como foi interessante esse envolvimento do departamento, né, na medida em que eles iam acompanhar sistematicamente as escolas e que elas também, por iniciativa própria, elaboraram um instrumento de observação, né? Então elas iam para a escola fazer observação, então elas faziam observação de HTPC, elas entravam na sala de aula, né? E elas bolaram um instrumento, tendo em vista um DIG e o próprio plano que as escolas cada uma das escolas já tinha. Então, na verdade, elas tinham, e tudo isso, né, tem a ver com a visão de cada realidade específica, porque elas organizaram uma pasta, então nessa pasta elas tinham todas as escolas, né, e esse instrumento de observação de todas as escolas. Então, elas queriam saber o que estava acontecendo na Isabel Mota, elas iam lá na pasta, né, e elas tinham todo um registro que é elaborados pela própria equipe, junto com a comunidade escolar, o que estava acontecendo, qual que era a dificuldade, o que o departamento poderia apoiar naquela realidade específica, o que não, né? E aí eu trouxe a reflexão sobre, né, porque na verdade a gente entende que essa equipe, junto com as escolas e com as suas comunidades, elas foram construindo, né, um sentido para essa avaliação, né, para essa avaliação proposta
pelos indicadores, né? Então, por meio de um percurso como esse, em que o INDIC foi explorado muitas das suas potencialidades, em que foi concebido um processo de acompanhamento e implementação dos planos de ação das escolas, em que a comunidade escolar pode conferir e refletir sobre os resultados alcançados, que as redes de educação podem construir os sentidos da autoavaliação, que eu peguei inclusive de um artigo da Fernanda e da Joana, que participaram de todo esse processo de elaboração dos materiais. Então, a importância dessa construção, desse sentido, que é justamente o que faz com que as pessoas se envolvam nos processos e trabalhem juntas para tentar melhorar aquela escola, melhorar a qualidade de ensino daquela rede. Aí eu trouxe também um pouco para vocês, isso falando mais desse acompanhamento em cada unidade, de ter conhecimento de cada uma das realidades específicas. Mas aí eu trouxe também para vocês, porque a discussão daí lá no município não parou por aí. A ideia era também a gente ter esse retrato de rede, né? E o que poderia ser incorporado, né? Quais aspectos poderiam ser incorporados nas discussões junto com o Conselho Municipal de Educação para a elaboração do plano, né? E aí eu trouxe um pouco dessa síntese, né, que daí houve um esforço nosso, junto com as escolas, com o departamento, de fazer uma síntese das principais agendas. Então, quais são as principais agendas da rede de ensino de Bebedouro, né? Então, eu trouxe um pouco isso para vocês. Muitas delas a gente ainda tem conversado, outras a gente tem problematizado um pouco, mas eu achei importante trazer. Então, as escolas e suas agendas. Então, o que aparece no conjunto das escolas? Aparece, por exemplo, a questão da cultura de convivência, né? Sustentada por uma ética que privilegia basicamente a solidariedade, o respeito às diferenças e a resolução pacífica de conflitos, né? Isso é um tema que aparece enquanto rede. A questão da participação de alunos e familiares como corresponsáveis pela gestão da vida escolar, né? A questão do espaço, né, que tem a ver com os insumos, a questão de ter um espaço adequado e desse espaço contribuir para a aprendizagem, e também aparecia muito uma coisa lá da questão dos deficientes, né, de adequar esse espaço também para as crianças com necessidades especiais. A questão dos conselhos escolares, então conselhos escolares atuantes, práticas efetivas de gestão dos projetos políticos pedagógicos. Então aí essa questão das práticas efetivas de gestão dos PPPs tinha mais a ver com a ideia de que o PPP ele não tem um valor, não teria tanto um valor como um produto, mas como um processo, e que ele deveria ser refletido, né, periodicamente, repensar. Então, o PPP menos como um produto e mais como um processo de reflexão. As práticas pedagógicas inclusivas, que daí tem a ver com as crianças deficientes. Formas variadas e transparentes de avaliação e monitoramento da aprendizagem. A questão do letramento, a criação de um ambiente de letramento. Então, mais do que a alfabetização, stricto sensu, a questão do letramento também, como uma aposta, né, pelo conjunto das escolas. Desenvolvimento de programas de formação dos professores do ensino fundamental. Acesso, permanência e aprendizagem dos alunos no ambiente escolar. Não, está repetida, né? As práticas pedagógicas inclusivas, que está repetido. A efetivação dos espaços de participação da escola. Gente, acho que é legal que tudo isso foi apresentado para o DEMEC. As escolas apresentaram isso enquanto rede como demanda, né? A diminuição da quantidade de alunos por sala, a questão do funcionamento de uma rede de proteção e a implicação de estudantes familiares com a aprendizagem, por meio de levantamento de suas expectativas com relação à escola, autoavaliação dos alunos e maior investimento nas reuniões junto aos familiares. Então, a experiência dos indicadores nesse município possibilitou, né, esse estudo, né, o levantamento dessas demandas pelas escolas. Sobre todo esse processo, eu trouxe alguns depoimentos do departamento que dizem assim:
a gente foi para a escola para ver o que podíamos fazer. Então hoje nós temos a noção do que cada escola precisa, do que a rede também pede como um todo. A gente conseguiu elaborar o plano do departamento, porque hoje temos em mãos as reivindicações de todas as escolas. Então é um documento que ganhou força, inclusive, para levarmos para o executivo, para o prefeito, para pedir algumas questões apontadas, não só pelo departamento, mas com uma força maior, porque vem de dentro da escola. Obviamente, né, gente, que tudo isso quando a equipe desse órgão central está aberta e também está aberta para um diálogo, tem interesse em investir em processos democráticos, porque também a gente tem experiências muitas vezes dos indicadores que daí há mais um enfrentamento entre escolas e secretarias de educação do que ampliação de diálogo. Obviamente, nesse caso, eu trouxe aqui um caso para vocês, em que o órgão central estava muito interessado pelo processo, queria realmente possibilitar toda essa discussão, entendendo que aquilo também iria contribuir para o próprio trabalho da equipe, enquanto equipe de órgão central. E aí o depoimento de uma diretora de escola que diz assim, o DMEC foi além do que a gente esperava. Só que algumas coisas a gente ainda não conseguiu. Vamos demandar outros encontros, outras discussões para conseguirmos encaminhar outras demandas. Mas acho que a expectativa foi além do que a gente esperava. Eu não esperava no começo do projeto que o DMEC fosse conseguir acompanhar tão de perto e conseguiu. Aquele encontro de formação em que as escolas explicitaram suas demandas para o departamento foi muito válido. E várias daquelas ações foram viabilizadas. Então eu acho que foi muito produtivo. Então, esse é o depoimento de uma diretora. Agora, no final, né, a gente conseguiu ir para campo e conversar com algum desses atores agora no final do projeto, porque esse projeto, ele praticamente já acabou. Agora a gente vai ter um seminário final, só em agosto, para justamente fazer essa discussão ampliada, né, no município, mas ele é um projeto assim, que na verdade, a assessoria da ação educativa acabou, né? O que ficou para esse projeto foi justamente a contribuição do INDIC, o encaminhamento dessas demandas das escolas para uma discussão no conselho, né, que possa impactar o Plano Municipal de Educação, porque lá nesse município eles estão em fase de elaboração do plano. E obviamente há representantes do Departamento de Educação no Conselho, né? Então um pouco a ideia agora, sobretudo porque também tem mudança de gestão municipal, né? Para que todo esse trabalho não se perca, a ideia é a gente tentar impactar agora essa discussão no Conselho, para que o Conselho considere todo esse processo que foi feito com as escolas de avaliação, de autoavaliação institucional, no seu plano de educação, né? E também essa perspectiva, que eu acho que é uma outra coisa que é uma demanda da rede de ensino, né, das escolas e também do departamento, de conseguir, né, contemplar nesse plano a ideia da avaliação institucional no município. Então, que a avaliação institucional seja uma prática, né, incorporada pelo município, né, e que ela seja uma avaliação periódica, né, uma avaliação de processo, tendo em vista essa experiência. A batalha agora da equipe é justamente fazer com que essa reflexão, né, que é justamente essa avaliação sobre a qualidade na escola, envolvendo os atores que vivem o cotidiano da escola, seja uma política daqui para frente, uma política do município. Então acho que é isso.